Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje, claro, vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado todo 8 de março. A ONU, Organização das Nações Unidas, colocou como tema para este ano, para todas as mulheres e meninas, direitos, igualdade, empoderamento. Aqui em Campinas, quais são as ações necessárias para ampliar ou buscar a igualdade de direitos, poder e oportunidades para todas e um futuro onde nenhuma seja deixada para trás? O que é preciso? Mais políticas, programas, investimentos? E a Câmara de Campinas, como entra neste debate? Bom, para discutirmos o assunto, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher, vereadora Fernanda Souto, que é membro da Comissão Permanente da Mulher, e a Jaqueline Gachet de Oliveira, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas e dos Direitos das Mulheres da OAB Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Mariana Conte, começo com a senhora. Qual que é a importância, o que representa este 8 de março? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Quero cumprimentar todo mundo que está em casa assistindo, cumprimentar a Fernanda, a Jaque. Em primeiro lugar, quero parabenizar nesse dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. É muito importante a realização desse programa. O que representa, na verdade, o 8 de março foi uma conquista, né? Então, a gente sempre afirma que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, porque tudo que nós mulheres conseguimos, em termos de participação nos espaços de poder, em termos de acesso aos direitos, em termos do direito sobre o nosso corpo, direito de ser respeitada, foi com conquista, com luta. As mulheres têm sido a linha de frente na resistência contra a extrema-direita, são a linha de frente na luta contra as políticas conservadoras. Quero lembrar aqui que do movimento, por exemplo, contra o gangster Eduardo Cunha, que queria tirar o direito da pílula do dia seguinte. Isso foi 2015, há muito pouco tempo atrás. Quero lembrar aqui também do movimento Criança Não é Mãe, a luta em defesa da saúde, da moradia. Sempre tem o protagonismo das mulheres, porque são as mulheres que fecham as contas de casa, são as mulheres que cuidam dos filhos, que no limite são as mulheres que estão na rede de cuidado naquilo que é mais essencial e básico da vida das mulheres. Então, o movimento 8 de março, ele é um dia que nós celebramos as conquistas, né? E eu acho que é importante celebrar, porque nós também valorizar as conquistas é importante como uma forma também de empoderamento, mas também é um momento em que a gente vai à luta contra retrocessos. Então, quando a gente fala assim que nós queremos, por exemplo, contra os cortes no BPC, quando a gente fala que a gente quer saúde pública de qualidade, porque são as mulheres que ficam com os filhos nas filas nos centros de saúde, que nós queremos mais justiça, né, contra a violência, políticas de combate à violência. Então, eu entendo que o 8 de março é um momento em que as mulheres, nós tomamos as ruas, né? Então, nós vamos para as ruas, fazemos a discussão e celebramos o que nós já conquistamos, mas também afirmamos posições políticas. Esse ano tem um tema que eu acho que chama muita atenção, que é o fim da escala 6x1, né? Que, sobretudo, são as mulheres no setor de serviços que estão adoecendo, e a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, e nós, mulheres, somos a vanguarda novamente, né? Vereadora Fernanda Souto, 8 de março é um dia de reflexão sobre direitos e conquistas das mulheres, de luta. Qual que é o cenário que nós temos hoje na cidade de Campinas, mas se quiser também abranger nacional e até global, seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muito obrigada, um grande abraço para todos que estão nos assistindo, a Mariana, a Jaque, que estão aqui com a gente nesse debate hoje. Sem dúvida, o 8 de março é um dia para a gente comemorar as conquistas que nós tivemos ao longo do tempo, com muita luta, com muita mobilização das mulheres que vieram antes de nós, que permitiram com que nós pudéssemos nos espelhar e construir novos frontes para a conquista de novos direitos ao longo do tempo. Mas também, sem dúvida, é um dia de luta, de organização das nossas reivindicações, dos avanços que ainda são necessários. Sim. Nós, infelizmente, estamos atravessando há um tempo uma crise econômica, social, que penaliza bastante as mulheres, que infelizmente na política nós tivemos alguns retrocessos do ponto de vista de garantias de direitos
que colocam as mulheres cada vez mais em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que permitiu a precarização de vínculos trabalhistas, colocando as mulheres em situação de vulnerabilidade, sem possibilidade de ter férias, 13º, licença maternidade. Muitas vezes são essas mulheres as principais responsáveis pelo sustento da casa. Nós tivemos reforma da Previdência. Hoje, mais da metade dos idosos são responsáveis pelo sustento da família, são os principais responsáveis pelo sustento da família. E, infelizmente, essas reformas da Previdência, elas também, a longo prazo, elas vão impactar de uma forma brutal a vida dessas famílias, e as mulheres que, na maior parte dos casos, são as chefes de família hoje, vão ficar cada vez mais prejudicadas e sobrecarregadas. Infelizmente, temos tido também um avanço da destruição dos serviços públicos, com as terceirizações, as privatizações. Então, isso precariza cada vez mais a educação pública, a saúde pública, e as mulheres, que são as principais responsáveis pelo cuidado, ficam sobrecarregadas com essa situação, porque não conseguem ter uma creche de qualidade para o filho ficar em segurança enquanto ela trabalha, não conseguem ter acesso à saúde de qualidade. Infelizmente, a questão da saúde da mulher também é um ponto de crise que nós temos, que apesar de existir diversos programas, ainda nós temos grande parte das mulheres que não conseguem ter acesso à prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero, que são as principais doenças hoje que acometem as mulheres. As mulheres hoje estão cada vez mais em sofrimento mental. Nós temos dados mostrando um aumento das taxas de suicídio, de ansiedade, depressão. Então, as mulheres, apesar do grande avanço que nós tivemos na conquista de direitos, de poder ter direito ao voto, que comemoramos recentemente, sim, essa conquista importante, de podermos ocupar espaços nos parlamentos, espaços de decisão, ainda somos minoria nesses espaços, ainda temos a nossa participação prejudicada por todas essas questões sociais que nos afastam da possibilidade de organização, da possibilidade de luta coletiva pela ampliação dos nossos direitos. Então, também é um dia para a gente refletir sobre a importância de se pautar essas questões, tanto as questões específicas das mulheres, como principalmente a questão da violência, que também nós temos uma epidemia de violência contra as mulheres, né? Nós temos o último boletim Sistema de Notificação de Violências do município de Campinas, o SIS-9, mostrando nos últimos anos o crescente aumento de notificações de violência contra as mulheres. É um dado muito preocupante. Então, nós temos essa discussão sobre a violência, mas também a necessidade de se ter um debate mais amplo sobre os direitos das mulheres no nosso país e aqui na nossa cidade. Então, é um dia para a gente pensar que isso precisa estar na pauta do dia, precisa ser uma prioridade do poder público essa discussão, e o nosso papel de estar representando essas lutas nesses espaços, como por exemplo na Câmara Municipal de Campinas, ele é muito importante para dar visibilidade para essas questões. Jaqueline Gachê de Oliveira, qual que é o trabalho realizado pela OAB Campinas nesta temática dos direitos e defesa das mulheres? Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Imagina, Gabriel, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de dividir esse espaço de fala com a Mariana e com a Fernanda. E ainda mais pelo fato de esse programa ir ao ar no dia de hoje, que é um dia, assim, de luta. Eu costumo dizer sempre que os direitos que nós adquirimos não foram nos dados de presentes, assim, não foram concessões, foram objetos e resultados de muita luta e das mulheres que nos antecederam e sofreram para que hoje nós possamos, inclusive, estar as três aqui sentadas e falando sobre esse assunto. Bom, a OAB, a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, além de ser um órgão de classe, é um órgão que tem uma representatividade para a sociedade. Nós dizemos que a nossa casa é a casa da advocacia, mas também a casa da cidadania, e por causa disso nós utilizamos o nosso espaço, a visibilidade que a instituição tem para trazer debates relacionados a todos os assuntos. Em Campinas nós temos várias comissões temáticas, e uma delas é a Comissão dos Direitos das Mulheres, né, que era até 2 anos a Comissão da Mulher Advogada, e nós fizemos uma alteração, uma adequação do nome para a Comissão das Mulheres Advogadas e dos Direitos das Mulheres,
para que houvesse mais representatividade, todas as mulheres, advogadas ou não, se sentissem abraçadas pelo trabalho que a comissão desenvolve. Então, além de palestras, cursos, eventos, congressos, debatendo os direitos das mulheres, nós procuramos sempre que possível caminhar lado a lado ali com todos os entes, né, do Estado, junto com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, colaborando dentro das necessidades de cada um desses poderes e contribuindo com a nossa expertise, então, que é tratar do direito. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de perguntar, porque são termos que geram ainda ou desconhecimento ou que estão cercados de preconceito. Então, quero saber de vocês, o que é empoderamento e feminismo? Eu gosto da ideia de que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Porque as mulheres serem tratadas como humanidade é uma ideia extremamente radical no mundo em que a gente vive. E exatamente por ser radical que muitas vezes amedronta e gera reação, né? E aí até dialogando com o que as colegas falaram, eu acho que assim, não só os direitos são conquistados, foram conquistas, mas eles estão sempre sob ameaça, né? Eu gosto também muito de uma frase que fala, basta uma crise para que as mulheres tenham seus direitos ameaçados. Então, quando a gente vê que o discurso de ódio, a misoginia passa a ser normalizada e autorizada, inclusive nas redes sociais, né? Recentemente teve a mudança na Meta, e aí os bilionários, principais controladores dessas redes, estão alojados no governo Trump, que é um governo de extrema direita mundial, e passa os conteúdos, né, e hoje a gente sabe que a rede social tem uma entrada na vida das pessoas enorme, e esses conteúdos são valorizados. Por que a misoginia, o ódio contra as mulheres são valorizados? Porque nós mulheres, o feminismo, a ideia radical de que as mulheres são gente, ganhamos espaço. Ganhamos espaço para contestar a violência, para ter liberdade, para a gente poder usar a roupa que a gente quiser, para a gente poder fazer o que a gente quiser, e estamos em luta contra... E aí eu acho que tem um outro pano de fundo, que é a luta contra a desigualdade social. Tem um dado do Oxfam Brasil, que é um dado assim, que para mim é um dos dados mais alarmantes. Oxfam Brasil é uma organização que discute desigualdade, e ela apontou que em 2023 os bilionários bilionários no mundo ganharam 2 trilhões de dólares. Isso é 3 vezes mais, isso em 2024. Né? Em 2024 os bilionários ganharam 2 trilhões de dólares. Isso é 3 vezes mais do que em 2023. Essa desigualdade, na verdade, ela é escancarada, quer dizer, a acumulação dessa riqueza, ela é acompanhada da extrema pobreza. E quem são as pobres no mundo? A grande maioria são as mulheres. Né? Se a gente olha todas as linhas, sobretudo as mulheres negras, né? As mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres com deficiência, que são as mulheres que pouco conseguem adentrar o mundo do trabalho. Se para a mulher já é uma dificuldade adentrar o mundo do trabalho, ainda mais o mundo do trabalho formal, para essas mulheres, elas estão ali na linha da pobreza extrema, inclusive são as maiores vítimas da violência, são as maiores vítimas de violência do Estado. Tem uma luta muito importante das mães, né, que estão em luta contra a violência e o extermínio dos seus filhos. Né, e eu digo que muitas vezes luta de mãe é uma coisa louca, né? Porque mãe mexeu com o filho, é faca no dente, vai pra luta, né? Sei que o pessoal que está em casa aí sabe muito bem, né? Mexeu com o filho, não tem quem pare. Então, e aí as mulheres negras estão nessa luta contra a violência estatal, contra o extermínio, contra essa desigualdade social. Então, eu acho que isso é o feminismo. O feminismo é uma ideia radical de que as mulheres têm que ser tratadas com humanidade. E se a vida for melhor para as mulheres, vai ser melhor para todo mundo. E isso passa pelo empoderamento. O que é o empoderamento? Acho que o empoderamento é um termo que está em disputa também, né? Porque muitas vezes o mercado tenta se apropriar e colocar, você vai se empoderar porque você vai ser uma empreendedora e tudo mais. E a verdade é que tem muita conversa fiada nisso, porque as mulheres sempre se viraram. Né? Não precisa ter, o nome empreendedorismo foi só para dar uma nova roupagem. Para dar uma nova roupagem e passar um pano para a precariedade. Porque as mulheres sempre se viraram para colocar comida dentro de casa e sempre foi precário. Não há novidade nisso.
A novidade está em garantir direitos, por exemplo, para as trabalhadoras domésticas, redução da jornada de trabalho, defesa, por exemplo, das políticas sociais, que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência ataca. Então, eu acho que são termos que eu acho que eles muitas vezes carregam preconceitos, mas foram termos que nós colocamos. Foram os termos que o feminismo colocou em pauta. Foi o feminismo que colocou a pauta a ideia do empoderamento feminino. E está sendo disputado. A todo momento, esses termos e os sentidos estão em disputa. E é por isso que hoje, de 8 de março, nós fomos para a rua e vamos continuar indo para a rua. Mexeu com uma, mexeu com todas. E eu acho que essa é a característica também, né? A característica de que o feminismo, ele anda em bando, né? As mulheres, a gente anda em bando, a gente faz as coisas coletivamente, porque é a forma de resistir contra todo tipo de ataque. Fernanda, quero ouvi-la também. A opressão sobre as mulheres, ela tem uma raiz histórica muito complexa e multidimensionada. E esse processo de subjugação das mulheres, ele permeia a nossa cultura de uma forma muito arraigada. E as mulheres, elas sofrem essa opressão na sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos amorosos, nas suas relações de trabalho. Isso também tem um sentido de superexplorar o trabalho dessa mulher, como, por exemplo, o trabalho do cuidado, que muitas vezes é um trabalho invisível, não remunerado, que essa mulher que cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida dos irmãos, cuida de toda a família, deixa muitas vezes de trabalhar, de ter uma subsistência fora de casa. E posteriormente, quando não tem mais esse trabalho do cuidado, os filhos já saíram de casa, os pais faleceram, ela está sozinha, a própria sorte muitas vezes. Mas isso também tem um sentido, porque esse trabalho doméstico não remunerado é o que permite que a sociedade continue funcionando, continue se reproduzindo. Também, no mercado de trabalho, historicamente, nós sempre tivemos que fazer uma luta pela valorização do trabalho das mulheres, pela melhor remuneração. Até hoje, existe uma diferença muito grande na remuneração entre os homens e entre as mulheres, apesar das políticas afirmativas que já foram construídas no sentido de se igualar, ainda existe essa diferenciação. Tem a questão das mulheres negras, que dentro dessa cadeia de exploração são as mais exploradas, as mais precarizadas, não à toa são a principal, representam a maior parte dessa força de trabalho mais precarizada. Então, o feminismo surgiu da ideia de que você precisa ter um entendimento desse todo, dessa sociedade, do motivo da exploração das mulheres, de como funciona essa exploração e também como enfrentar. E que esse enfrentamento, ele não é apenas do ponto de vista individual. Você precisa ter um enfrentamento coletivo, você precisa ter uma organização coletiva. E o feminismo vem dessa questão, da união das mulheres para o enfrentamento dessas questões, que são questões estruturais, são questões complexas da sociedade, e não a ideia de apenas libertação individual. Apesar da gente ter as questões dos direitos individuais e precisam ser defendidos, precisam ser ampliados, mas a ideia de que você só enfrenta todo esse problema, que é um problema social grave, e comum em diversos países do mundo, você só enfrenta isso a partir da luta coletiva. Sim. E a questão do empoderamento também vem disso. É um termo muito utilizado hoje no linguajar empresarial, para você criar essa discussão do empreendedorismo. Se você quiser, você faz, você vence. A ideia da meritocracia, de que todo mundo parte do mesmo ponto, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Quando, na verdade, às vezes uma mãe não tem uma creche para o filho, precisa pegar um transporte público, gasta 4 horas por dia no transporte, é a principal responsável por todas as tarefas domésticas dentro de casa e muitas vezes não consegue estudar, não consegue ter uma qualificação porque não tem tempo, não consegue, conciliar tudo isso, muita sobrecarga, adoecimento entre as mulheres, que isso tem crescido cada vez mais por conta dessa sobrecarga. Então, essa ideia do empoderamento individual, ela está muito disseminada nessa lógica de que você tem que acabar mesmo com os direitos sociais, tem que terceirizar, tem que privatizar tudo, tem que transferir patrimônio público e dinheiro público para a iniciativa privada, enquanto a grande maioria das mulheres ficam cada vez mais afastadas da possibilidade de ter seus direitos garantidos.
E nós defendemos o outro tipo de lógica, que na verdade essa discussão da meritocracia, ela é uma discussão falsa. Ela está permeada na nossa cultura, é uma discussão ideológica, mas que na verdade a grande maioria das pessoas que trabalham, que se esforçam, que produzem a riqueza desse país, elas estão completamente por fora do acesso a essa riqueza. E não importa o quanto, se você trabalhar mais, se você se esforçar mais, isso não vai mudar, você só vai adoecer mais. Então a nossa ideia do empoderamento é que a discussão que nós fazemos é que as mulheres tenham, a gente precisa ter cada vez mais essa clareza de como funciona a sociedade, e a partir disso a gente se coloca nesse enfrentamento, nesses desafios, cientes do que está acontecendo e como a gente enfrenta. A gente tem um objetivo e a nossa organização coletiva no sentido de diminuir essas desigualdades e enfrentar essa sociedade que quer nos exterminar, quer que a gente morra literalmente. Então a gente tem essa disputa, é uma disputa importante e que a gente precisa seguir fazendo. Jaqueline, estes termos ou ideias, eles são debatidos dentro da OAB Campinas, o feminismo, o empoderamento? Sim, confesso, né, que é uma profissão muito conservadora, mas nos últimos anos tem sido possível introduzir essas discussões. Nós tivemos, inclusive, salvo engano, ano retrasado, uma semana de estudos em direitos das mulheres, e o tema foi feminismo marxista. Então, a gente tem trazido esses temas com bastante cuidado e, assim, eu acho que é importante fazer um alerta, né? As minhas colegas explicaram com muita propriedade o que é o feminismo, mas eu acho que a grande dificuldade da sociedade de entender o feminismo decorre da nossa formação. E a gente vê hoje um movimento de descredibilizar-nos, né? Que não é de hoje. Então a gente vê, historicamente as mulheres são silenciadas. Se a gente for olhar o panorama mundial e for voltar aqui, né, para centenas de anos atrás, nós vamos verificar isso. E sendo uma profissão extremamente conservadora, nós carregamos essa formação patriarcal. Hoje nós somos 50%, mais de 50% das mulheres advogadas em Campinas, somos mais de 50% no estado de São Paulo e estamos muito próximas, assim, quase equiparados, né? O número é quase equiparado em âmbito nacional. Então temos mais espaço para debate, mas ainda não é uma tarefa muito simples, né? Então eu acho que com relação ao feminismo é importante esclarecer que esses movimentos que tentam nos descredibilizar são movimentos que decorrem da nossa formação, do medo de que nós ocupemos espaços. Se a gente for se lembrar que até 2002 nós tínhamos no Brasil um Código Civil que tratava a mulher como propriedade, né? A gente está falando de 20 e poucos anos. Então é compreensível que ainda exista esse receio, esse medo do termo, porque eu digo isso, é muito mais um medo do termo, da expressão, do que propriamente do que ele significa. Sim. Muitas mulheres estão ali na luta lado a lado conosco, porém não gostam de usar a expressão, não entendem o que ela significa. E isso decorre desse preconceito todo. Com relação ao empoderamento, também um alerta extremamente importante. Existe mesmo essa confusão e essa utilização dessa expressão para validar, inclusive, a precarização do trabalho. Então, a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo e nós vemos milhares de mulheres empreendendo sem qualquer regularização, regulamentação, não tem uma empresa aberta, não tem MEI, não tem recolhimento previdenciário, não tem nenhum direito trabalhista. E dar a isso o nome de empoderamento, na verdade, não é dar poder a essas mulheres para que elas ocupem espaços, para que elas cresçam e tenham acesso a direitos. É mantê-las no lugar onde elas sempre estiveram. Então é importante que a gente entenda que é um termo válido, que, como a Mariana disse, né, o movimento feminista mesmo é responsável por começar a utilizá-lo, porém existe uma distorção aí decorrente do capitalismo e da questão de manter-nos nesse lugar mesmo, e por esse motivo ele é usado muitas vezes indevidamente. Sobre essa dificuldade da sociedade entender essas ideias ou os termos, são pautas que são ligadas à esquerda. Isso dificulta entrar em outro campo político, Mariana e Fernanda? Olha, eu acho assim, o feminismo, ele tem se posicionado majoritariamente, né, majoritariamente à esquerda, porque por conta da experiência concreta que nós temos, né? Porque se a gente olha a extrema-direita, ela é raivosa no ódio contra as mulheres, contra a negritude, contra os setores sociais mais vulnerabilizados, contra LGBTs,
né? Então é por conta da experiência concreta. E também é através da experiência concreta que eu entendo que o feminismo ele vai ganhando confiança das pessoas, né? Então eu vejo assim que muitas vezes as mulheres me falam: Mariana, eu nem sei o que é feminismo, mas sei lá, estava tendo uma ocupação e quem estava lá na linha de frente era você, entendeu? Então assim, olha, é isso, né? Quer dizer, quando está tendo agora, no momento, né, nós estamos passando por uma crise climática. Sim. E as principais vítimas dessa crise climática também são as mulheres. É muito comparável ao que foi na pandemia. Né? A pandemia que a gente viveu, a gente viu onde levou o negacionismo, né? A política de genocídio, ainda quero o Bolsonaro preso por causa disso, não só pelo golpe da tentativa de golpe de Estado, mas também pelos crimes cometidos na pandemia, o atraso da vacina, mais de 700 mil pessoas mortas, né? A gente viu onde levou. A crise climática também tem feito, sobretudo, penalizado os mais pobres e as mulheres. Nós temos aí regiões em que passa uma chuva e aí você tem enchente, quem perde tudo, né? Quem trabalha no sol, né? E aí o prefeito Dário Saad, que eu chamo do Dário Motosserra, acabando com todas as árvores, né? E fazendo uma verdadeira devastação ambiental. Quem trabalha no sol é quem está comercializando alguma coisa, são os carteiros e as carteiras, são as pessoas, os motoristas, né? Então a gente vê, né? São os mais precarizados que estão sendo afetados pela essa questão climática. E aí eu entendo que também é parte do feminismo. O feminismo ele é um movimento que ele consegue incorporar muito bem o que são as pautas, né? Por exemplo, as lutas climáticas. Então a gente teve recentemente luta na escola, na Júlio de Mesquita, por conta que a escola não oferecia condições climáticas das pessoas terem aula. Quem que está na frente, na linha de frente? São as mulheres, são as mães, né? Para mim, isso é uma luta feminista. É uma luta das mulheres que, como mulheres, como elas vivenciam a realidade, elas vão à frente e fazem uma luta climática. O ETCAP, por exemplo, cancelou aulas por conta das condições climáticas. Os alunos estão discutindo e a gente vê lá, né, estão fazendo debate no Grêmio, estão fazendo discussões e a gente vê lá muitas meninas jovens dizendo: olha, eu quero estudar, mas eu tenho que ter condição de estar dentro da sala de aula. Então, todas as lutas que a gente vê que tem o protagonismo das mulheres. E eu acho que o fato das mulheres protagonizarem lutas que são universais, porque não são apenas luta das mulheres, é claro que nós temos lutas que são nossas, né, que diz respeito ao nosso corpo, porque assim, a ideia de que você precisa ser bela, recatada e do lar, né, tá aí, né, mas assim, tem lutas que são das mulheres, sim, né, tem lutas contra o preconceito, mas você tem, as mulheres encabeçam lutas que são universais, que são lutas que elas respondem às necessidades do conjunto da população, do conjunto da classe trabalhadora. Por isso que eu sempre digo, se a vida for melhor para as mulheres, vai ser melhor para todo mundo. Não existe essa rivalidade, né, que muitas vezes eles tentam criar, como, né, e nos atacam, né, você vê perfis de misóginos fazendo, né, red pill e essas coisas a todo na internet, né? Essas tentativas são simplesmente reações pelo fato de que talvez a luta, a nossa liberdade agrediu particularmente ele. Mas assim, do ponto de vista do resultado, as lutas contra o extermínio na pandemia, as lutas climáticas, são lutas que dizem respeito ao bem geral comum, né? E também aqui na nossa cidade. Fernanda, sobre essa dificuldade de difundir essa ideia, passa por esse esquerda e direita? Eu acho que existe uma disputa de projeto para o nosso país e se a gente entende que a exploração das mulheres, que a situação de vulnerabilidade em que as mulheres se encontram no país, situação de violência, se tudo isso tem uma raiz estrutural da forma como o nosso país se formou e a forma como a nossa sociedade mantém essa exploração, essa superexploração das mulheres, a gente entende que também, para avançar nos direitos das mulheres, a gente precisa disputar esse projeto de sociedade, mudar
radicalmente esse projeto de sociedade. E aí existe uma disputa desse projeto contra a extrema-direita. Porque a extrema-direita é o mesmo grupo que fala que nós somos contra a família, mas é a extrema-direita que vota contra a taxação dos super ricos, para que esse imposto que fosse pago poderia ser investido na saúde, na educação. A extrema-direita que vota contra a isenção de imposto dos itens da cesta básica, de medicamentos. A extrema-direita que é contra a redução da jornada de trabalho, que beneficiaria milhões de mulheres hoje que estão no mercado de trabalho, que teriam mais tempo para poder ficar com a família, para poder estudar, para poder cuidar de si também. Sim. Então, esse projeto, essa disputa é a chave, né? E se dissemina muita mentira, engana muito também o debate público, né? Os espantalhos, porque o que está por trás disso é essa disputa maior de qual que é a característica da nossa sociedade. Então, nesse sentido, quando a gente faz a luta por mais investimentos na saúde, por mais investimentos na educação, né, pelo fim de restrição de investimento em áreas sociais, o que beneficiaria, sobretudo, as mulheres, que são as principais chefes de família hoje. Quando a gente faz essa disputa, a gente está entrando em conflito direto com os interesses de quem hoje está comandando o país, de quem é favorável à concentração de renda, né? Durante a pandemia, por exemplo, que nós estávamos vivendo aquela crise brutal, social, econômica, o número de bilionários no país cresceu. Enquanto isso, a gente, né, um governo genocida, um governo negacionista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora foi denunciado, pode ser preso, mas ainda não foi denunciado pelos crimes contra a humanidade que cometeu, sob aquele governo a gente viu as pessoas indo para a fila do osso, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. Então, é contra esse tipo de projeto que a extrema-direita defende, que a gente se organiza, que a gente se coloca, e para eles isso é inadmissível. Então, se espalha mentira, se espalha muita desinformação, para evitar que a gente consiga, tentar evitar, porque isso não é possível, né? O que os trabalhadores têm a possibilidade de se organizar para melhorar a vida, para conquistar direitos. Não existe outra possibilidade para o trabalhador que não seja conquista dos direitos através da luta, mas a extrema-direita tenta evitar isso. E uma forma é esse tipo de disseminação de desinformação, de mentiras, mas o recado que a gente continuamente dá é que a nossa luta ela não para. Nós ganhamos as ruas do país recentemente com a defesa da redução da jornada de trabalho, vai ser protocolada essa PEC. Aqui em Campinas, inclusive, apresentei e consegui aprovar a criação da Frente Parlamentar em apoio à PEC pelo fim da escala 6x1. Então vai ser uma oportunidade para a gente trazer esse debate para a cidade, fortalecer esse debate aqui na nossa cidade sobre a importância da redução da jornada de trabalho, sobre a possibilidade de ter 2 dias na semana de folga para os trabalhadores. Isso vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, sobretudo das mulheres. Então, esse tipo de luta que nós fazemos, ele é inevitável, ele vai continuar, vai seguir cada vez mais forte, como tem sido demonstrado as mobilizações recentes que a gente tem tido aqui no nosso país. Posso só comentar uma coisinha? Por favor. A Fernanda citou a questão da família, né? Na verdade, nós defendemos todas as famílias, todas, independentemente da composição. E se a gente olha a grande maioria das famílias brasileiras, tem a mãe, né, mãe, vó, então assim, é quem fecha a conta, é quem paga as contas da casa, é quem, né, garante teto, né, e eu acho que tem umas lutas que são muito importantes, porque muitas vezes se coloca esse fantasma que a Fernanda comentava, né, o fantasma da contra a família, porque a gente está defendendo direitos da população LGBT, por exemplo. Tem uma luta muito interessante das mães pela diversidade, que é o quê? É o seguinte, nós somos mães e nós queremos nossos filhos vivos e os nossos filhos estão sendo mortos, nossas filhas estão sendo mortas, e aí a gente vê, né, quer dizer, a população trans é uma das principais vítimas da violência de crime de ódio, né? Lembra que alguns anos atrás que uma mulher trans foi assassinada em Campinas, arrancado o coração dela. Então não é só a violência, são crimes de ódio. E aí você tem a organização das mães dizer assim, nós queremos nossos filhos vivos. E aí vai para cima, enfrenta a extrema-direita que fica, né, disseminando preconceito e incentivando o ódio contra essa população. Quem está defendendo a família? As mães pela diversidade que estão defendendo o direito dos seus filhos ficarem vivos ou
a extrema-direita que fica incentivando o ódio contra essa população, né? Então eu acho que essa é uma coisa importante. Nós defendemos todas as famílias, sem juízo de valor sobre qual família foi, como essa família foi composta. O importante é que o valor, né, o cuidado, o acolhimento, o estar junto na batalha, enfrentando a vida, isso é uma coisa assim que não tem molde, né? Não é a família Margarina não tem um monopólio dessa grande atribuição que é família na nossa sociedade, né? Jaqueline, quero ouvi-la. Enquanto minhas colegas falavam, eu estava pensando exatamente nessa questão da família, né? Dessa defesa da família que por muito tempo foi considerado modelo único, né? Mas essa fala, essa disputa de formato de sociedade que a Fernanda falou, gera também uma incredulidade com relação às leis que a gente tem em vigência. Uma coisa que as pessoas esquecem, por exemplo, é que foi o movimento feminista, foi luta de mulheres que garantiu que a gente tivesse a equiparação da união estável ao casamento. E até aquele momento, até a Constituição de 88, eram muitas famílias, e eram famílias, porque dentro daqueles núcleos familiares, aquelas pessoas se reconheciam como família, mas quando o reflexo disso ultrapassava a esfera privada, né, a esfera daquele ambiente doméstico ali, quando isso se estendia para fora daquele lugar, não era reconhecido família, né? Então essa disputa, ela faz, por exemplo, que aconteça um movimento que tentou dizer que a história da Lei Maria da Penha, né, que a história da Maria da Penha é uma fraude. Por quê? Porque as pessoas não entendem que a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa. Primeiro, né, precisou de muita luta e né, da Penha quase morrer para que a gente tivesse a lei que está aí. Aí a gente vê um movimento dizendo que as mulheres utilizam a Lei Maria da Penha de maneira indevida. As pessoas perguntam pra gente, mas não tem uma lei que proteja o homem? Então, essa disputa por formato de sociedade faz com que a gente veja o seguinte cenário. Nós vemos as pessoas questionando a legislação nacional, que é uma legislação rica. Nós temos leis completas e leis redigidas com muito cuidado. Temos muita coisa para alterar, temos alterações que são retrocessos, mas nós temos. E ao mesmo tempo que as pessoas questionam a existência de leis ou não, elas questionam as leis que existem e geram essa falsa sensação de impunidade. As pessoas não confiam no que a gente tem de lei, não procuram ajuda e a gente acaba tendo esse ciclo, né? Que vivemos aí, ontem tivemos mais um caso de feminicídio na região e nunca acaba. Então, ultrapassa a esfera da discussão entre extrema-direita ou direita e esquerda, ultrapassa, as pessoas não entendem que essa disputa de formato de sociedade vai para dentro das suas casas, vai para o ambiente privado. Então, esses espaços, né, eles são importantes para que a gente faça as pessoas refletirem sobre isso, sobre como essa disputa está trazendo reflexos pessoais e como essas pessoas não conseguem enxergar esses danos para si próprias. E essa questão da família também traz os dados da violência, né? Quer dizer, uma grande parte da violência contra as mulheres acontece dentro da família, né? Os assassinatos de mulheres têm como principal autor alguém conhecido, seja marido, ex-marido, companheiro, enfim, violência sexual contra criança e adolescente. O principal autor de violência é o pai biológico, né? Então, assim, é essa família que nós protegemos, que nós queremos proteger. Nós defendemos todas as famílias e queremos uma família sem violência. Sim. Né? Então, essa disputa de narrativa, isso é muito importante. E exatamente porque a violência sexual, a violência contra a mulher, a violência contra crianças e adolescentes acontece sobretudo dentro de casa, com pessoas conhecidas, com pessoas da família, que torna tudo mais difícil e complexo. Porque aí vem o julgamento. Isso é julgado como a mulher é culpabilizada, existe uma rede de solidariedade com o homem, né, que né, a sociedade auxilia o homem enormemente, né, carrega um monte de coisa, porque a violência que acontece dentro de uma relação afetiva. Não é simples equacionar isso. Né? Por isso também a Lei Maria da Penha é uma lei tão importante. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo. Por quê? Porque ela foi construída com o movimento feminista. Eu me lembro, assim, a gente estava recém-ingressa no movimento feminista, 2006, estava tendo uma discussão sobre
a questão da Constituição da Lei Maria da Penha. E aquilo correu o Brasil, por isso que é uma lei tão conhecida, porque foi a lei que foi gestada de baixo, né? Quando em 2006 foi aprovada, foi a resultado de uma grande mobilização em que as mulheres organizadas, a partir da sua experiência real de vida, conseguiu tornar uma lei que valorizava principalmente a prevenção. Então, a ideia de que a violência contra a mulher, o feminicídio, poderia ter sido evitado. E o Estado, ele deve ser responsável por evitar. E na medida que o Estado não evita, ele é conivente. Que foi isso que o Brasil foi julgado, né, por conta da ação da Lei Maria da Penha. O Brasil foi julgado nas cortes internacionais e obrigado a ter uma lei. Porque antes da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é enquadrada na Lei 9.099, que era a mesma coisa que de briga de vizinho. E transformar uma violência em futricagem, briga de vizinho, é a forma de deixar no silenciamento. Sim. Não dar a importância necessária para esse tipo de violência. Então, eu acho que é muito importante que a gente, quando a gente vai responder a esses preconceitos, a essas narrativas, a essa tentativa de descredibilizar o movimento feminista, a gente dizer do que é a vida real. E a vida real, por isso que eu acho que, eu acho assim, não vejo dificuldade, entendeu? Eu acho que é uma questão de processo, de luta, né? E seguimos em luta, ganhando a confiança das pessoas, estando lado a lado das suas lutas reais. Programa bom, é programa com muitas informações e passa rápido. Vamos para os últimos 15 minutos, eu tenho só mais 10 temas para lidar com vocês, vai ser muito tranquilo sobre isso. Mercado de trabalho, Mariane Aconte. De acordo com o último censo realizado em 2022, o Brasil possui 6 milhões de mulheres a mais em relação aos homens, são 104 milhões diante de 98 milhões. Só que, de acordo com dados do segundo relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, as mulheres recebem apenas 79,3% do salário de homens no mesmo cargo nas 50.692 empresas com 100 ou mais empregados. Há anos se discute essa disparidade. Como analisa o que tem sido feito para corrigir esse preconceito? Acho que eu posso utilizar esse termo, né? Claro, é um preconceito. As mulheres ganham menos estando nos mesmos cargos e isso tem uma série de fatores. Por exemplo, a própria questão da maternidade. Se a gente olha, né, a maternidade, ela deveria ser entendida como uma responsabilidade coletiva e social sobre a maternidade, né? Afinal, as mulheres serem mães está contribuindo para a sociedade como um todo. Mas as mulheres, elas carregam individualmente o peso da maternidade, muitas vezes sozinhas, mãe solo, né? Porque a gente sabe que é muito a desresponsabilização dos homens. Ainda, infelizmente, é a realidade de tantas mulheres, inclusive mulheres que estão nos assistindo, e é muito comum, por exemplo, a mulher, depois que ela engravida, tem a licença maternidade, ela é mandada embora, porque se considera que a responsabilidade da maternidade vai prejudicá-la no trabalho e tudo mais. Sim. Mas além disso, além dessa questão, e aí todo o preconceito sobre, né, carreira e tudo mais, tem um trabalho que muitas vezes nem é visto como trabalho, né? Não é valorizado como trabalho, por exemplo, trabalho doméstico ou trabalho do cuidado, né? A grande maior parte dos cuidadoras de idosos, de crianças, são mulheres, dos doentes são mulheres, né? E isso não é valorizado enquanto trabalho, é um trabalho não remunerado. Né? Tantas mulheres que passam a vida toda cuidando de filho, de mãe, de parente e nunca conseguiu exercer um trabalho remunerado, nunca conseguiu contribuir para o INSS, não vai conseguir uma aposentadoria e o Estado muitas vezes, né, abre mão disso, não consegue pensão, por isso é muito grave o ataque no BPC, esse ajuste fiscal, assim, é colocar o custo da crise no ombro, nas costas das mulheres, né? Que a assistência social é o mínimo do mínimo, né, que é uma realidade de tantas mulheres, ou o trabalho que muitas vezes é um trabalho que reproduz o cuidado, que ele é considerado menos valorizado, né? O
trabalho da limpeza, seja limpeza em casa, seja limpeza, né, nos escritórios da vida e tudo mais, se você for ver, é a grande maior parte feminina. O trabalho na saúde, por exemplo, o trabalho das enfermeiras, né, das técnicas de enfermagem, das escolas. Então, assim, a gente vê que o trabalho feminino, muitas vezes, por ele reproduzir o cuidado também fora de casa, né? A mulher exerce fora de casa o mesmo cuidado que ela exerce lá dentro, parte-se do pressuposto que a mulher já sabe fazer. Como se aquele saber não fosse adquirido. Um torneiro mecânico, ele aprendeu a ser um torneiro mecânico. Parte do preconceito é isso, a mulher já sabe, ela já sabe fazer, ela já sabe cuidar, ela não precisa, não tem competências envolvidas. É claro que tem competências. Tem competências que são ensinadas na educação desigual, são ensinadas desde pequena, né? E esses trabalhos são desvalorizados, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas e, assim, para a gente resolver isso, primeiro, eu acho muito importante a ação, né? A OAB tem uma ação com a CIM, entidades que fazem ação de proteção, de ajuda jurídica, porque é crime, você não pode fazer a distinção de gênero ou qualquer tipo de distinção no mundo do trabalho. Então, acho que é importante essa iniciativa de você, de fato, tratar juridicamente isso, fazer valer as leis, né? A gente fala que, né, a lei, tem lei que vale, tem lei que pega e lei que não pega, né? Para a gente conseguir fazer que a lei valha, você tem que ter luta para, né, inclusive as lutas judiciais, que a gente sabe que é muito difícil também, né? As lutas judiciais para que as leis aconteçam. Mas, para além disso, eu entendo que a gente precisa universalizar direitos. Então, a defesa da Previdência Social, contra a reforma trabalhista, o aumento da aposentadoria. Se a gente fosse ver mesmo, quem está vivo é porque trabalhou, né? Quem ou tem renda, né? Que aí são uma minoria, que pode viver de renda, mas assim, está vivo, trabalhou. Não faz sentido, isso foi a reforma da Previdência de 98 do Fernando Henrique, que estabeleceu a contribuição obrigatória. Quem não contribuiu não tem direito à aposentadoria. Por quê? Né? Você está trabalhando na informalidade. Então, a gente precisa retomar a ideia de que a aposentadoria é um direito, a redução da jornada de trabalho, porque nós sabemos que as mulheres, elas fazem um trabalho fora de casa e elas cumprem o trabalho dentro de casa, um trabalho não remunerado, né? Então, o fim da escala 6x1, e todas essas lutas, elas são fundamentais para a gente mudar esse cenário do fato de que as mulheres estão exaustas. E assim, a gente está vendo aí o aumento da taxa de suicídio. Eu acho muito interessante que o movimento LGBT tem tratado o suicídio como assassinato social, né? Então, eu acho que é bem interessante essa ideia, né, de que hoje nós estamos tendo um aumento do adoecimento mental, as pessoas estão depressivas, o consumo de remédios antidepressivos, né, das drogas, né, é altíssimo. E o movimento LGBT tem tratado como assassinato social. Eu acho que é um tema, um debate que nós feministas temos que fazer, porque eu entendo que sim, né? O fato de que as mulheres estão adoecendo e se matando, isso não é uma questão individual, de responsabilidade individual. Vereadora Fernanda Souto, o Brasil tem maioria de mulheres, mas o que se vê são inúmeros direitos aí sendo negados, né? Neste mesmo levantamento, média salarial dos homens, R$ 4.495, enquanto das mulheres, R$ 3.565. Detalhe, as mulheres negras recebem 50,2% do que recebem homens brancos, e em cargos de gerência as mulheres recebem 73% do que recebem os homens na mesma posição. Para as mulheres negras, ainda mais difícil. Mais difícil. Acho que esses dados, eles corroboram o que a gente tem discutido aqui hoje, que são exatamente essas questões, né? O lugar que historicamente a mulher, ela foi colocada na sociedade, esse lugar de exploração, de superexploração, ele tem raízes históricas muito antigas e a gente ainda está vivendo as consequências disso. Claro que com o avanço das lutas, da organização, avanço dos direitos, avanço da legislação, isso tem melhorado, mas por esses dados a gente vê ainda o quanto a gente tem que avançar. Aqui mesmo na Câmara, nós somos 5 mulheres. Pela primeira vez temos 5 mulheres
na Câmara, de 33 vereadores, e toda a história, né, da Câmara Municipal foram 19. Então, numa cidade em que nós temos a maioria, quase um pouco mais da metade Sim. dos eleitores, né, é composto de mulheres. Então, mostra o tamanho do abismo que nós temos que avançar. E essa disparidade salarial, ela cumpre esse papel, cumpriu um papel de, quando as mulheres ingressavam, de reduzir os custos da produção, e o fato das mulheres já terem esse lugar de opressão na sociedade e, ao mesmo tempo, precisava sustentar, né, a sua família, precisavam vender a sua força de trabalho para poder sobreviver e manter os seus filhos, e a gente ainda vive essas consequências. Acho que a legislação avançou, mas a gente ainda peca muito na fiscalização, e também as pessoas saberem reconhecer esses problemas e como fazer, como buscar ajuda, como fazer as denúncias. Isso também é importante. Acho que o poder público precisa ter esse papel de divulgar as campanhas de conscientização, as campanhas de debate, esses momentos de mostrar que os direitos, né, quais são os direitos que as mulheres podem procurar, como fazer. Isso é importante também, porque existem muitas mulheres, e a gente vê isso na vida real, que não sabem quais órgãos acionar quando precisam, em caso de violência ou em caso de uma injustiça no trabalho. Então, isso é importante. Acho que precisa ter um fortalecimento dessa divulgação, desses debates. E as mulheres, elas também são a maioria nesses postos de trabalho mais precarizados, que historicamente foram delegados às mulheres, e que também, por estar relacionado ao cuidado, também são muitas vezes desvalorizados e têm a média salarial menor. Principalmente, né, a questão do cuidado domiciliar, cuidado dos idosos, as empregadas domésticas, né, que em sua maioria são mulheres. Então, são postos de trabalho muito precarizados, e as reformas trabalhistas, a reforma trabalhista, ela veio piorar essa situação, porque o que já era ruim ficou ainda pior, porque muitas vezes as mulheres, elas agora têm que se desdobrar em diversos vínculos, em diversos trabalhos, para conseguir cumprir uma jornada, para ter um sustento mínimo, mas sem ter direito a uma aposentadoria, a previdência, sem ter direito a uma licença saúde, sem ter direito à licença maternidade. As mulheres são penalizadas por serem mães. A gente tem isso muito claro quando a gente vê essa discussão de que a mulher, ela é a principal responsável pelo cuidado, ela também é identificada como a principal responsável pelos filhos. Então, se o filho está doente, quem falta do trabalho normalmente é a mulher, não é o homem. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a falar em rede nacional que a mulher, por engravidar, tinha que ganhar menos mesmo. Então, esse tipo de ideia, isso está disseminado, isso é forte na nossa sociedade, e a gente precisa aprimorar os mecanismos para combater essa situação. Jaqueline, dentro dessas camadas, né, de cargo de gerência, de mulheres negras, como garantir os direitos? Porque na prática, muitas vezes, se denunciar, a chance de demissão ela é muito alta, né? Bom, eu estava pensando aqui em falar sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um avanço muito significativo do Poder Judiciário, né? Nós temos essa sensação da impunidade, mas eu entendo que tem muito mais a ver com a falta de divulgação dos canais e da forma de procurar ajuda, de onde se socorrer, porque muita gente não procura o judiciário. Apesar de termos um judiciário sobrecarregado, sabemos que as empresas contam com o passivo trabalhista, então elas sabem que muitos dos funcionários não procurarão o judiciário, mas o judiciário, né, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, se preocupou com a questão do gênero nas demandas judiciais, e isso é extremamente importante para garantir que os direitos sejam, a gente não vai poder falar, né, acessados, porque quem procura o judiciário já foi demitido, né, já foi dispensado, mas pelo menos que haja alguma espécie de reparação. Okay. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: hoje existe um protocolo, ele é vinculante, o Poder Judiciário é obrigado a observar as diretrizes que estão ali redigidas, que orientam os julgadores a observar a condição de mulher. Então, sempre que uma demanda tem uma mulher, né, que ela está parte ali naquele processo, o julgador precisa entender, olhar para as interseccionalidades, precisa olhar para esse cenário e aplicar a legislação considerando essa condição. Isso tem garantido sentenças extraordinárias no judiciário, né? Nós já tínhamos, por exemplo, se a gente for levar para a esfera criminal, a gente já tinha uma valoração
maior da palavra da vítima quando a gente está falando de crimes sexuais, por conta desses crimes acontecerem na clandestinidade. Hoje, a gente precisa ter esse olhar para a condição de mulher, né, para o gênero, em todas as esferas do judiciário, e esse protocolo que foi criado com o objetivo de orientar os magistrados, ele passou a ser observado e aplicado por todos os operadores do direito. Então, isso facilita que as sentenças, as decisões sejam mais benéficas. Agora, o acesso aos direitos depende de uma publicidade maior de primeiro do que eles são, né? Muitas pessoas não sabem quais são os seus direitos. E uma dispensa, né, que você havia falado da questão, se reclamar pode ser dispensado, isso é uma dispensa discriminatória. Então, no Poder Judiciário, isso pode ser revertido, pode haver a pessoa pode voltar ao trabalho que às vezes não é muito legal, mas existe a questão da indenização. Então, existem ferramentas judiciais para minimizar esses danos. O importante é sabermos que o judiciário está caminhando para ter esse olhar com perspectiva de gênero para as demandas, o que pode garantir sentenças melhores para nós. Posso fazer 2 divulgações? Por favor. Também nessa mesma linha? A primeira, eu acho que é importante divulgar a Casa da Mulher Campineira, que é um equipamento público que foi fruto de muita luta, foi uma conquista das mulheres, né? É onde o antigo CEAMO, né, que é onde trabalhava o CEAMO, e a gente sabe que tem muitas dificuldades, falta de servidores, falta de funcionários, tudo mais, mas é um órgão que precisa ser acessado, né? Então, eu acho que é importante estar buscando aí, né, nas redes sociais, na coisa Casa da Mulher Campineira. Eu entendo que foi um órgão de uma conquista e a gente precisa buscar, as mulheres de Campinas precisam conhecer esse equipamento público. E o segundo é que eu sou presidenta da Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho. Nós fizemos um trabalho na última legislatura e, por meio de um diálogo com o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador e com a Prefeitura, a gente conseguimos que Campinas incorporasse no 156, no canal de denúncia do 156, um campo específico para denunciar assédio sexual, assédio moral, violências, enfim, no trabalho, que a gestão disso é feita pelo Centro de Referência, pelo Sereste, e nós estamos acompanhando, fazendo inclusive um trabalho conjunto. Isso é muito importante que essas denúncias cheguem, porque até para a gente ter quantificação, para que a gente está num trabalho de tentar identificar se tem, por exemplo, né, empresas que acontecem um volume grande de denúncias, né? Então isso tem que ser, inclusive ter fiscalização da vigilância, né? Então eu acho que essa é um trabalho que a gente fez enquanto frente parlamentar, está funcionando. E nós estamos aí nessa campanha agora esse ano, inclusive uma das ênfases do trabalho dessa nova legislatura da Frente Parlamentar é fazer divulgação. Nós fizemos reuniões com sindicatos para ter divulgação, mas aí o desafio como é que a gente chega nas categorias que não necessariamente são sindicalizadas, né? Porque a gente sabe que tem muitas categorias que têm sindicalizados, mas tem categorias, né, camadas de trabalhadoras e trabalhadores que não têm sindicatos. Então já deixo aqui a divulgação, se quiser testar, entra lá no 56, até porque é importante a gente ir monitorando se o sistema está funcionando, né? Porque a gente faz indicação, a gente faz o trabalho para coisar e a gente tem que ficar de olho na prática para ver se o negócio está rolando ou não, né? Então, assim, tenta lá, saiba que esse é um canal para você que está em casa, e se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, WhatsApp e tudo mais, que a gente estamos aí de olho para ver se o negócio está funcionando. Para a gente poder encerrar, e eu já sei que o meu tempo já está esgotado, para todo mundo agora, tá? A gente está falando aqui então que as mulheres são maioria no nosso país, mas recebem menos do que os homens quando exercem o mesmo cargo. E não tem representatividade na política. As cotas eleitorais para as mulheres no Brasil completam 30 anos, agora em 2025, e o que nós temos é uma baixa representatividade nas casas legislativas. Inclusive aqui na Câmara de Campinas, a Fernanda Souto citou, nós temos aí então um recorde de 5 mulheres, mas ainda é muito pouco comparado ao número de homens.
Por que as mulheres não estão na Câmara dos Deputados, no Congresso, no Legislativo Campineiro? Fernanda, Mariana, e depois quero saber da Jaqueline. Bom, primeiro a gente tá, né? E é uma conquista. Foi uma luta pra gente tá. Mas ainda, não num número ainda que... minoritário, mas é sempre um movimento. Saudemos as nossas conquistas, porque saudar as conquistas, ela é importante, inclusive, para que a gente tenha força para batalhar os próximos passos, né? Então nós temos aí um recorde, 5 vereadoras. Eu tive aqui na primeira legislatura, eu era a única mulher, na legislatura anterior era apenas uma mulher também, né? E acho que em 2016 a gente teve o fenômeno, né? O pessoal inclusive protagonizou isso, que foi o fenômeno de várias vereadoras feministas, né? Declaradamente feministas eleitas pelo Brasil. Isso mudou o cenário da política, né? Eu tenho orgulho de ter participado disso, né? De ter participado das vereadoras feministas eleitas em 2016, mudou muito, tanto que hoje esse debate é muito mais discutido, né? Muito mais falado. Agora, tem as suas dificuldades, eu acho que são várias. Primeiro, essa situação social que as mulheres estão, né? Do cuidado com a casa, cuidado com a família, cuidado com, né, ganhando menos, numa situação de fragilidade. A gente sabe que a mulher participar da política, ter tempo a se dedicar da política, sobretudo mulheres negras, né? Também é uma questão também, né? Quer dizer, a gente sempre faz a discussão entre raça, classe e gênero, né? Gênero, raça e classe. Então, tem uma intersecção entre elas, né? Eu acho que tem essa questão. Tem uma questão do controle político majoritário da maior parte dos partidos pelos homens, né? Então, as cotas é importantíssima, mas a gente sabe que tem muito forma de burlar essas cotas, né? Por exemplo, a gente teve uma ação, inclusive, do Tribunal do TSE para fazer uma fiscalização sobre a destinação de verba para as mulheres, né? Para que fosse equânime, para as mulheres, para a negritude. Mas a gente sabe que tem muito partido que desrespeita essa regra e, inclusive, tiveram isenção. A nossa deputada Samia Bonfim foi uma das lideranças de denunciar a isenção que foi aprovado no Congresso Nacional para os partidos que não cumpriram as cotas, né? Então, eles não cumprem as cotas e depois recebem isenção porque os próprios deputados mostram, e a Samia foi uma liderança contra essa isenção, né? Contra o perdão dos partidos que não cumpriram as cotas. E acho que também tem o fato de que muitas vezes o preconceito que existe na sociedade também é lido com preconceito para a mulher que ocupa o cargo, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes, assim, né? A gente está falando na tribuna, os vereadores começam a gritar, falar mais alto, interromper, a leitura que... Né, é verdade, quem acompanha a sessão sabe muito bem que muitas vezes a gente tem... É no berro, é no grito, né? Ou mesmo, por exemplo, como que você... A leitura que se tem... Eu falei da bela recatada e do lar, né? Quer dizer, a leitura que se tem de uma mulher, como a mulher deve se portar na política, né? O estereótipo da mulher, enfim, que não condiz com o cotidiano da vida da mulher trabalhadora, né? Então, eu acho que tudo isso, esse preconceito de leitura dificulta, é uma corrida de obstáculos, mas a gente está aí vencendo um obstáculo a um, né? A gente não tem, acho que não tem, a luta das mulheres é imparável, é isso que importa. Fernanda, e aí, cotas de candidaturas, reformas eleitorais, reserva de recursos de campanha, mas uma baixa representatividade comparado com este número, né, de mulheres, 6 milhões a mais no país. Exato. Apesar de a gente estar vivendo esse momento recorde de 5, é muito pouco, né? Eu fico muito feliz de estar, né, nesse momento, ocupando essa cadeira aqui no Legislativo, contribuindo para esse avanço da representação das mulheres, mas a gente sabe que precisa avançar muito ainda. Acho que tem uma questão que o machismo, a misoginia, eles estão muito arraigados na nossa sociedade, e as mulheres, quando elas se colocam em espaço de liderança, de alguma forma elas se destacam, elas
tendem a ser combatidas, né? Eu vim do movimento estudantil, já me formei há quase 10 anos, mas logo que entrei na universidade, eu comecei a militar no movimento estudantil, no movimento da saúde, contra as privatizações da saúde, mas também no movimento feminista, nos coletivos feministas, e a gente sente isso desde muito cedo, quando a gente começa a se organizar, quando a gente, de alguma forma, toma liderança de algum movimento, alguma questão, a gente tende a ser descredibilizada, de ser combatida. A mesma mulher que às vezes ela é taxada de egoísta, ou se fosse um homem estaria sendo o líder, né? Assim, tem a questão da pressão também sobre as mulheres, para a questão da família, de ocupar apenas esse lugar de cuidadora, que é muito importante, e as mulheres que têm que ter o direito de optar e poder escolher o caminho que querem seguir para suas vidas, mas elas não podem ser penalizadas por isso e serem obrigadas a seguir apenas um caminho, mas tem toda essa pressão da sociedade sobre as mulheres, né? Desde a gente tá na faculdade e tá alguém perguntando quando que a gente vai ter filho, assim, são coisas que a gente ainda passa, coisas inimagináveis, né, nessa situação. Então, tem essa questão e existe ainda um controle muito, muito intenso nos partidos, feito pelos homens, né, a história do nosso país é essa, e a gente ainda está muito longe do que a gente considera ideal, mas acho que nós temos avançado, isso é importante, mas a gente só vai conseguir avançar mais com mais luta, mais organização, e eu acho que esse é um trabalho que nós cumprimos aqui também, de ser exemplo, mas também de fortalecer esses coletivos e essas mobilizações para fora da Câmara. E eu acho que é um trabalho importante que a gente precisa cumprir, de trazer os debates aqui, os debates que a gente considera importantes para dentro da Câmara. Muitas vezes a gente é combatida aqui dentro por conta disso, mas a gente tem que seguir firme, tem que seguir firme. Em 2 meses que eu tô aqui, já teve 2 episódios que a gente precisou denunciar de machismo, em pouquíssimo tempo, né, que eu fui atacada aqui na Câmara. Então isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem, mas ao mesmo tempo que essas questões, conforme elas acontecem, a gente também se fortalece, porque a gente acredita num outro tipo de sociedade, num outro tipo de vida, num futuro mais digno para todo mundo, e a gente não pode se dar o luxo de desistir dessa luta. Então a gente vai seguir ocupando esses espaços e fortalecendo as lutas que a gente acredita serem importantes. Jaqueline, essa garantia de direitos da mulher na política, de cotas de candidatura, é muito difícil na prática a gente enxergar, né? Extremamente difícil. Minhas companheiras aqui explicaram muito bem o que de fato acontece, e o que eu posso dizer para vocês é que esse preconceito, né, a misoginia, o machismo, eles também trazem reflexos nas eleições de classe do maior órgão de classe do país, que é a OAB. Nós tivemos só na última gestão a primeira mulher presidente da seccional de São Paulo. Aqui em Campinas nós tivemos a doutora Luciana reeleita para essa gestão, mas ela é só a segunda mulher eleita presidenta aqui depois de 90 anos de instituição. Então é um caminho árduo, como a Fernanda falou, mas que nos ensina muito e nos possibilita ter coragem mesmo e se reunir e ter forças para seguir. Eu acredito muito, eu tenho muita esperança, sou uma pessoa muito esperançosa, eu gosto, como a Mariana disse, de olhar e ver nossas conquistas. Eu entendo que nós temos que sim olhar e entender que sucedemos mulheres que lutaram muito para que a gente esteja aqui hoje. Sim. E eu acredito que estamos bem representadas. Sou uma munícipe muito feliz pelas 5 vereadoras que temos dessa vez, mas gostaria de ver mais e tenho confiança de que isso vai acontecer ainda. Tempo encerrado. Vereadora Mariana Conte, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso programa. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando. Já faço um novo convite, porque ficaram perguntas aqui para falar sobre esse tema, mas também sobre outros, e fica aberto aí para suas considerações finais. Prosa boa passa rápido, né, Gabriel? Bastante. Bom, eu quero agradecer, Gabriel, toda a equipe da TV Câmara, agradecer a Fernanda, a Jaque também, foi um prazer estar dialogando com vocês, agradecer você que acompanhou, desejar um ótimo Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente sabe que a luta é todo dia, né? Todo dia a gente, né, tá aí enfrentando um leão por dia, né? Mas que esse dia é um dia importante para marcar
para que a gente possa celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas, refletir sobre as que vieram antes da gente, nos dar energia e, sobretudo, continuar organizadas para enfrentar o futuro. A gente sabe que não está fácil, né? Não é uma situação fácil, emergência climática, crise econômica, crise da saúde, enfim, são muitas, a extrema-direita mundial, escalada bélica, enfim, tem muita coisa, mas é isso, nós mulheres, né? A gente vai com coragem, ousadia e sempre uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra, eu acho que essa é o grande ensinamento, né? Porque as mulheres, eu sempre vejo, né? A gente olha para a nossa família, para as famílias dos nossos conhecidos, enfim, a gente vê que as mulheres sempre tiveram aquela rede de fortalecimento. É assim que as mulheres sobrevivem, né? É sempre na rede de fortalecimento. E o feminismo é isso, é uma rede de fortalecimento, de cuidado, de solidariedade e de empoderamento real para a gente enfrentar as lutas que vão vir. Então é isso. Feliz Dia Internacional de Luta das Mulheres. Vereadora Fernanda Souto, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter participado aqui do programa Questão de Ordem pela primeira vez. Já faço um novo convite para a senhora retornar até os nossos estúdios. Tenho certeza que de grande valia todas as informações que foram passadas aqui para o nosso telespectador e fica aberto aí para suas considerações finais. Quero agradecer, Gabriel, pelo debate, agradecer a Mariana, a Jaque, a todo mundo que nos assistiu aqui nesse dia tão importante, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Para mim, que há algum tempo já venho dessa luta coletiva, né, desde muito jovem também, em torno das discussões dos direitos das mulheres, é uma satisfação a gente poder estar aqui hoje nesse debate de tanta qualidade, de tanto acúmulo, e a gente poder dividir um pouco disso com a sociedade, né, e inclusive que nós estamos aqui representando na Câmara e estamos pautando os debates aqui dentro, os projetos, as proposições, e ter esse reflexo no nosso trabalho aqui dentro do que já foi acumulado pela toda a história de luta das mulheres. E a gente sabe que os desafios são muito grandes, a gente está passando por diversas questões que nós temos debatido, né, a questão da precarização do trabalho, a questão da destruição dos serviços públicos aqui na nossa cidade, com as terceirizações, as privatizações, que tem piorado a vida das mulheres aqui, a insuficiência do programa de proteção às mulheres, com o aumento da violência, a gente tem visto como está insuficiente esse programa, que precisa ampliação do quadro de servidoras que façam atendimento no centro de referência, mas também a descentralização desse atendimento às mulheres vítimas de violência, sobretudo às mulheres mais vulneráveis. A gente sabe que esse cenário não está fácil, que depende de muita organização, mas, ao mesmo tempo, é um dia de celebrar as nossas conquistas e também de refletir o quanto a nossa coragem e a nossa disposição de ocupar esses espaços de debate, de decisão, eles também são pautados pela organização coletiva, que é o que nos fortalece, é o que nos anima, é o que nos joga para frente. Então, agradecer a todas as mulheres que se mobilizam, que estão na luta do dia a dia para fazer valer os seus direitos, mas também para que a gente possa avançar. E sempre a nossa luta sempre vai ser uma luta coletiva. Jaqueline Gachet de Oliveira, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas dos Direitos das Mulheres da OAB Campinas, também muito obrigado novamente por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. Já faço um novo convite para a senhora retornar até os nossos estúdios. Muito obrigado pelas informações que foram passadas aqui, pelo trabalho da OAB Campinas, principalmente nesta temática, e fica aberto às suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Gabriel, agradeço a oportunidade e, de dividir o espaço com a Fernanda e com a Mariana. Eu quero encerrar, na realidade, fazendo um convite. A OAB Campinas, através da Comissão das Mulheres Advogadas e dos Direitos das Mulheres, vai comemorar o dia de hoje, na semana do dia 24, então entre os dias 24 e 27, nós temos a terceira edição da Semana de Estudos em Direitos das Mulheres. Nossa casa é aberta ao público, os eventos são gratuitos e para toda a sociedade. Ótimo. E nesse ano nós discutiremos deepfakes e violência digital contra as mulheres, representatividade feminina nos espaços de poder, as prerrogativas das mulheres advogadas e o projeto de alteração do Código Civil, de que maneira isso trará reflexos na vida das mulheres. Então fica o convite, entre 24 e 27, todos os dias às 6h30 na nossa casa, na Casa da Advocacia e da Cidadania. Muito obrigada. Presencial? Presencial. 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 Ótimo.
E eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído neste dia especial. Um momento de reflexão, mas de luta, de celebrar também as conquistas que já foram até o dia de hoje. Continue na nossa programação e até semana que vem. Tchau, tchau.